Me disseram que o Natal tinha sido cancelado, que estava muito caro este ano. Mas aí vi as fotos, todo mundo junto, pijamas combinando, até o cachorro ganhou presente. Não falei nada até minha irmã mandar mensagem: "Você ainda consegue pagar o aluguel da mamãe este mês, né?" Respondi: "Claro." Ela fez o pagamento, cancelou o cartão de crédito e deixou uma mensagem de voz dizendo apenas: "Passe um tempo com seu verdadeiro sistema de apoio." O pânico veio às 8h12. 34 chamadas perdidas e 15 mensagens. "Por favor, responda." Me disseram que o Natal foi cancelado. Só uma mensagem. Nenhuma ligação, nenhuma reunião em família, nenhuma discussão. Só que este ano estava caro demais. Vamos manter tudo discreto. Espero que você entenda. Essa mensagem foi da minha mãe, por volta do dia 3 de dezembro. Eu não questionei. Nem pensei muito. Só respondi: "Tudo bem." E segui com meu dia. Tentei me convencer de que não era nada demais. Talvez eles realmente estivessem apertados. Eu vim ajudando com o aluguel há alguns meses, cobrindo silenciosamente o que faltava, sem que ninguém comentasse nada. Minha irmã pediu dinheiro emprestado em setembro e nunca mais tocou no assunto. Então sim, imaginei que as coisas estavam difíceis. Ainda assim, tinha algo estranho. Algo vazio. Disse para mim mesmo que ia ficar em casa, manter tudo simples. Nem montei árvore, só coloquei uma fileira de luzinhas na janela e mesmo isso pareceu forçado. Achei que poderia aproveitar o tempo para descansar e talvez recomeçar. Quando perguntavam, eu dizia que estava tudo bem. Só um ano mais tranquilo, repeti mais de uma vez. A véspera de Natal passou. Esquentei um pouco de macarrão que sobrou, assisti Esqueceram de Mim por nostalgia, e fiquei no celular mais do que deveria. Ninguém mandou mensagem. Nem minha irmã, nem meus pais. Imaginei que talvez estivessem ocupados, mas deixei pra lá. Talvez fosse só um jantar simples. Talvez estivessem tentando evitar constrangimentos. Então chegou o dia de Natal. Eu estava ali, sentado, vendo TV e rolando o Instagram. Não esperava nada. Sinceramente, só estava passando o tempo. Foi quando vi. Minha prima Melissa postou uma foto em grupo. Todos de pijamas combinando. Minha mãe, meu pai, minha irmã, a própria Melissa, o irmão dela Jack, minha tia e meu tio. Até o cachorro estava com um macacão vermelho e verde. Atrás deles, a árvore de Natal toda iluminada. Pilhas de presentes embaixo. Fiquei olhando a foto, tentando achar que tinha me enganado. Talvez fosse do ano passado. Mas aí vi um enfeite de 2024 que o Jack segurava um quadrinho preto na lareira, escrito: "Feliz Natal 2024. Eles não cancelaram o Natal. Eles só não me convidaram. Continuei rolando. Mais fotos. Vídeos deles jogando, cantando músicas de Natal, minha mãe passando canecas de chocolate quente. Um bumerangue da minha irmã girando na frente da árvore. Todos marcados. Até meu pai, que nem usa redes sociais, apareceu sorrindo numa foto postada pela minha tia, com a legenda: "Amor pelas tradições em família." Não foi só que me deixaram de fora. É que fizeram um grande esforço para fingir que eu não existia. Nenhuma mensagem. Nenhuma menção. Eu não liguei. Não mandei mensagem. Fiquei ali sentado por horas, pensando, tentando entender o que foi que eu fiz de errado. Qual era a desculpa? Por que eles simplesmente não conseguiam ser honestos? No dia seguinte ao Natal, por volta do meio-dia, minha irmã finalmente me mandou uma mensagem: "Você ainda vai pagar o aluguel da mamãe este mês, né?" Foi só isso. Sem um oi, sem um Feliz Natal. Nada. Fiquei encarando a mensagem por um tempo, depois respondi: "Claro." Mas não enviei o dinheiro. Abri o aplicativo do banco, cancelei o pagamento automático e bloqueei o cartão dela na conta conjunta. Em seguida, liguei para o correio de voz da minha mãe e deixei uma mensagem: "Passe um tempo com quem realmente te apoia." Às 8h12 da manhã seguinte, o caos começou. Meu celular não parava de vibrar. Foram 39 chamadas perdidas e 17 mensagens da minha mãe, do meu pai e da minha irmã.
As mensagens começaram cheias de confusão, depois vieram os pedidos de desculpa, e por fim o desespero. Por favor, responde, o que está acontecendo? Não faz isso, David, podemos conversar? Desculpa, ok. Eu não respondi. Fiz meu café da manhã, coloquei uma música e saí para caminhar. Algo dentro de mim tinha mudado. Por volta do meio-dia daquele mesmo dia, recebi uma mensagem do meu primo Jack. E aí, cara? Tudo certo? Ouvi umas paradas estranhas ontem. Não respondi na hora. Não sabia o que ele tinha ouvido ou de quem. Mas 10 minutos depois, a Melissa ligou. Eu atendi. Ela foi direta, disse que minha mãe tinha contado para todo mundo que eu decidi não ir esse ano, que queria passar o Natal sozinho, que precisava de um tempo longe da família, e que eu era muito drama para lidar. Melissa disse que não acreditou no começo, mas quando percebeu que eu não apareci e ninguém mencionou meu nome a noite toda, eles acabaram achando que talvez fosse verdade. Ela contou que perguntou várias vezes onde eu estava, e minha mãe sempre dava a mesma resposta: o David quis ficar na dele esse ano. Ele preferiu não vir. Então foi isso. Eles não só me deixaram de fora. Eles reescreveram a história para parecer que eu tinha deixado eles. Eu não reclamei. Eu não fui embora. Eu só disse a verdade, que me disseram que o Natal ia ser muito caro esse ano. Que nunca me convidaram. Que eu passei os dias sozinho, achando que talvez eu tivesse me afastado deles, enquanto estavam lá brincando de charadas e fingindo que eu nem existia. Melissa ficou em silêncio por um momento, depois disse apenas: sinto muito. E eu acreditei nela. No final do dia, Jack me mandou outra mensagem: eu não fazia ideia. Isso é uma FD. Descobri que os primos não sabiam de nada. Nem minha tia, nem meu tio. Minha mãe tinha dito a todos que eu estava ocupado com o trabalho e viajando. Ela mentiu para todo mundo só para me tirar de cena. Melissa me enviou uma captura de tela do grupo da família. Jack tinha se manifestado. Maiane perguntou por que ninguém contou que eu não tinha sido convidado. Minha mãe tentou disfarçar, dizendo que eu estava distante, mal-humorado, e não queria participar de nada. Eu só fiquei observando tudo acontecer. No dia seguinte, meu telefone voltou a vibrar. Mas dessa vez, não eram os primos. Eram meus pais e minha irmã. De volta ao velho padrão, preocupação fingida. Nós te amamos. Foi só um mal-entendido. Queremos consertar as coisas. Você ainda é nosso filho. Não vamos jogar fora a família por causa de um erro. Eu não respondi. Ainda não tinha terminado. Meu aniversário seria dali a algumas semanas, em 19 de janeiro. Eu já tinha reservado algo para mim, mas agora, a ideia começou a tomar forma. Não era apenas uma viagem, era uma declaração. Mudei meus planos, melhorei minha passagem para o Havaí e depois comprei mais 3, uma para Melissa, uma para o Jack e outra para minha tia. Enviei uma mensagem para cada um deles: querem comemorar meu aniversário sob o sol? Por minha conta. Acho que a gente merece algo melhor este ano. Todos aceitaram imediatamente. Eu só pedi uma coisa: não contar nada aos meus pais até o dia anterior à nossa partida. Melissa perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que nunca tive tanta certeza de nada na vida. Aquilo seria o início de algo novo, e deixaria uma marca. Esperei até o dia 17 de janeiro, 2 dias antes do meu aniversário, para colocar a última parte em ação. Naquela manhã, mandei uma mensagem para Melissa: pronta para contar para eles? Em vez de responder por texto, ela me ligou. Queria ter certeza. Você quer mesmo que eu diga que estamos viajando com você? Sim, eu disse. Mas sem provocação. Só seja casual, honesta. Ela entendeu e disse que faria isso depois do almoço. Saí para caminhar, não queria ficar grudado no celular assistindo tudo acontecer. Quando voltei, já havia 3 chamadas perdidas da Melissa e uma única palavra no nosso chat: uau! Ela tinha mandado capturas de tela do grupo com meus pais e minha irmã. A mensagem dela foi simples: oi, só para avisar Jack, Raquel e eu vamos pro Havaí com o David para comemorar o aniversário dele. Ele nos convidou há um tempo. Super animados. Vai ser uma viagem ótima.
Nada agressivo, nada dramático. A primeira resposta veio da minha irmã: espera, o quê? Depois, minha mãe: ele não nos contou nada. Quando ele planejou isso? Melissa respondeu com calma: ele marcou depois do Natal. Só uma escapadinha pro aniversário dele. Ele quis fazer algo diferente este ano. Então veio a virada, nós também poderíamos ter ido. Por que ele não nos falou? Nunca perdemos o aniversário dele. Sinceramente, isso parece meio frio. Meu pai entrou na conversa: ainda dá tempo. Vamos reservar um voo hoje. Melissa me contou que eles entraram em modo pânico depois disso, perguntando em qual hotel ficaríamos, qual companhia aérea, horário do voo, todas as perguntas que nunca se preocuparam em fazer quando era só eu, sozinho, no meu apartamento no Natal. Mais tarde, recebi uma mensagem da minha mãe: adoraríamos ir pro Havaí também. Já faz muito tempo que não temos férias de verdade em família. Conta os detalhes pra gente. Vamos dar um jeito. Depois, minha irmã: que legal que você os convidou. Está tudo bem entre a gente agora, né? Eles ainda não tinham entendido. Digitei a resposta devagar, sem emoção, só com a verdade: foi caro comprar passagens para vocês. Tchau. E deixei por isso mesmo. Na manhã seguinte, embarcamos, eu, Melissa, Jack e tia Raquel. Nós 4 na fila do aeroporto como se já tivéssemos feito isso dezenas de vezes. Melissa comprou camisas havaianas combinando, como piada. Jack trouxe uma câmera descartável. Minha tia apareceu com um chapéu de praia do tamanho de uma mesa. Eu ri naquele voo mais do que tinha rido em meses. O resort ficava de frente para o mar, com quartos que tinham varanda, brisa salgada e paz de verdade, aquela que faz você perceber como estava tenso havia tanto tempo, sem nem notar. Não falamos muito sobre o Natal. Quando falamos, foram só detalhes soltos. Melissa disse que ainda não acreditava como eles conseguiram distorcer tudo para parecer que eu é que os tinha ignorado. Jack disse que agora tudo fazia sentido: o clima estranho no Natal, o fato de ninguém ter mencionado meu nome nenhuma vez. Meu aniversário chegou e passou sem estresse, sem sorrisos forçados, sem aquele tipo de energia pesada. Caminhamos até uma cachoeira, jantamos na praia. Jack brindou com uma bebida cujo nome ele nem conseguia pronunciar. Melissa me deu um potinho de areia que ela pegou da praia naquela manhã. Foi perfeito. De volta para casa, meus pais tentaram de novo. Devem ter visto as fotos. Melissa postou uma imagem de grupo, todos nós com nossas camisas havaianas sob uma placa dizendo a festa de aniversário. Eu só postei no último dia. Uma foto minha em pé sobre as pedras, com as ondas quebrando atrás. Legenda: nem toda família é escolhida. Algumas simplesmente aparecem. Os dias seguintes foram tranquilos. Mas logo a máquina da culpa começou a funcionar de novo. Uma mensagem de voz da minha mãe: David, por favor. Cometemos um erro, mas essa não é a forma de lidar com isso. Depois, uma mensagem da minha irmã: você tá sendo meio dramático. Até meu pai mandou um e-mail longo dizendo que sentia minha falta, que família não é perfeita, mas é tudo que temos. Eu não respondi. Já tinha me despedido. O que eles não sabiam é que os primos não foram só companhia de viagem desde o chat em grupo, conversávamos todos os dias, trocando memes idiotas e planejando outra viagem. Pela primeira vez, senti que fazia parte de uma família que não me diminuía. E o silêncio, esse foi o melhor presente de todos. Quando pousamos de volta, estava frio e cinzento. Janeiro sempre pesa depois de uma viagem como essa. Mas dessa vez, não me importei. Tinha algo novo dentro de mim. Algo que se assentou. Como se eu tivesse, finalmente, fechado uma porta que deveria ter sido trancada anos atrás. Os 3 primeiros dias de volta foram silenciosos. Sem chamadas, sem mensagens. Talvez estivessem se reagrupando. Ou fingindo que não se importavam. Engraçado como mudaram de assunto tão rápido. Depois vieram as postagens. Minha mãe postou uma foto dela com meu pai sentados à mesa da cozinha, tomando vinho, com a legenda: as melhores férias são as de casa. Horas depois, minha irmã postou uma story comendo sorvete no sofá. Clima tranquilo por aqui. Voos são tão caros.
Eu nem vacilei. Tudo era tão transparente. No fim de semana, o tom mudou de novo. Uma mensagem da minha mãe: espero que você tenha tido um bom aniversário. Pensamos em você. E depois minha irmã: vamos deixar tudo isso para trás. Ainda somos uma família. Na segunda-feira de manhã, jogaram a cartada final. David, precisamos conversar. As coisas estão difíceis agora. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu devesse retornar ao meu papel de sempre o consertador, o provedor, o confiável David que mantinha tudo funcionando enquanto eles brincavam de família feliz sem mim. Não respondi por alguns dias. Depois, fiz uma transferência, $1.000. Pela última vez. Sem explicações, sem ligações. Só o dinheiro. Uma hora depois, 5 mensagens seguidas da minha mãe: muito obrigado. Você não faz ideia de como isso ajuda. Estamos muito gratos. Você é um filho tão bom. Temos muita sorte de ter você. Eu não respondi nada. Já sabia o que viria a seguir. Passou uma semana e então eles começaram a tentar de novo. Estamos sem mantimentos. Será que dá para ajudar esse mês? Só até as coisas se estabilizarem. Mas toda vez que vinham com isso, eu dizia não. Não de forma grossa, só clara. Não, desta vez não. Eu não posso fazer isso. Espero que vocês consigam dar um jeito. Primeiro tentaram a culpa, depois a raiva, depois o silêncio, e então a culpa de novo. Até que pararam de tentar. Foi aí que eu soube que a vingança estava completa. Não porque eu os machuquei, nem porque queria vê-los sofrer, mas porque eles finalmente entenderam que eu não era mais manipulável. Aqueles $1.000 me trouxeram paz. Um corte limpo. Chega de fingir. Chega de aparecer para quem só lembra de você quando precisa. Hoje, acordo sem me perguntar se estou sendo usado. Vejo meus primos com mais frequência. Temos uma viagem planejada para a primavera, em algum lugar tranquilo. Talvez as montanhas dessa vez. E o Natal? Já decidi. No ano que vem, vou cozinhar, chamar os primos, acender uma lareira, assistir a um filme. Sem pijamas combinando, sem sorrisos forçados. Só gente de verdade. Gente que apareceu. Em fevereiro, tudo ficou calmo. Sem pedidos. Sem desculpas. Como se eles finalmente tivessem aceitado que o dinheiro não viria e nem eu. E parecia surreal, comecei a apreciar o silêncio. Não tinha percebido o quanto eles faziam barulho na minha vida até que esse barulho cessou. Eu acordava e não tinha nenhuma pequena crise me esperando na caixa de entrada. Nenhuma mensagem passivo-agressiva da minha irmã. Nenhuma armadilha emocional da minha mãe. Mas a paz sempre desperta a curiosidade. Por volta da segunda semana de março, Melissa me ligou do nada: você não viu o Facebook da sua mãe, viu? Não, eu não tinha visto. Parei de seguir a maioria deles depois da viagem pro Havaí. Mas ela parecia estranha, então fui olhar. Minha mãe fez uma postagem pública clássico dela. Um parágrafo dramático sobre a dor de perder o contato com um ente querido, como a vida é curta demais para guardar mágoa e como ainda reza por ele todas as noites. Os comentários de sempre apareceram: amigos da igreja, primos distantes, todo mundo oferecendo abraços, orações, palavras bonitas. Mas um comentário me chamou a atenção. Era de alguém chamado Craig, talvez ele só esteja cansado de ser usado. Melissa também viu. Quem é esse? Eu não sabia. Cliquei no perfil. Tínhamos um amigo em comum, meu pai. Devia ser colega de trabalho ou alguém do bar que ele frequentava. Mas não era alguém que deveria estar envolvido no drama da nossa família. Então, como ele sabia? Isso me deixou encucado. Talvez alguém tenha falado alguma coisa. Talvez as pessoas estivessem começando a juntar as peças. Ou talvez meu pai tenha deixado algo escapar. 2 dias depois, recebi uma mensagem do Jack: acabei de ver a tia Karen na loja. Ela tava esquisita. Disse que achava que você já tinha superado. E depois soltou um: tem coisa que a gente resolve em família. Você sabe de algo?
Essa frase ficou martelando na minha cabeça: resolver em família. Comecei a me perguntar o que exatamente eles andavam dizendo pros outros. Não só pros primos, mas pro círculo de fora, gente que ouvia as coisas por sussurros, churrascos, encontros aleatórios. Então comecei a perguntar por aí, casualmente. Algumas mensagens, algumas conversas jogadas. Aos poucos o assunto foi aparecendo. Descobri que minha mãe dizia às pessoas que eu estava passando por um momento emocional difícil, que eu me afastei, que cortei o contato sem aviso. Que eles estavam com o coração partido, mas tentando me dar espaço. Meu pai chegou a dizer para alguém que eu estava com dificuldades nos relacionamentos e me isolando. Eles me fizeram parecer instável, como se eu fosse a parte quebrada, como se eles fossem apenas pais amorosos tentando manter tudo sob controle. Isso não me deixou com raiva. Me deixou atento. Porque eu sabia o que viria depois. Eles não tinham desistido. Só estavam se reorganizando, preparando uma nova versão da história, uma onde eles seriam as vítimas, e eu voltaria rastejando, e eles poderiam fingir que sempre estiveram certos. Achavam que eu ainda estava jogando o mesmo jogo. O que eles não sabiam é que eu já tinha saído do tabuleiro. E o último movimento era meu. Em abril, o silêncio foi quebrado. Não com uma ligação. Nem com uma mensagem. Mas com um envelope. Cheguei do trabalho numa sexta-feira e ele estava lá, na caixa de correio. Manuscrito, sem remetente. A letra era da minha mãe. Dentro, uma carta dobrada, 2 páginas. Quase joguei fora sem ler, mas acabei abrindo. Fiquei ali, na porta, lendo palavra por palavra. Era um pedido de desculpas cuidadosamente formulado. Daqueles cheios de sinto muito que você tenha se sentido assim, ao invés de sinto muito por ter feito isso com você. Dizia que sentiam minha falta. Que família de verdade sempre encontra o caminho de volta. Que talvez tenham cometido erros, mas nunca deixaram de me amar. No fim, uma frase sublinhada 2 vezes: todos nós precisamos uns dos outros. Não se esqueça de quem estava lá antes de você ter alguma coisa. E foi aí que tudo mudou. Porque eu me lembrei exatamente de quem esteve lá. Lembrei do meu último ano de faculdade, quando não consegui pagar o aluguel e minha mãe se recusou a ajudar, dizendo que isso criaria um mau precedente. Lembrei quando usei minhas economias para consertar o carro do meu pai, 2 anos atrás, para ele não perder o emprego e ele nunca me pagou. Lembrei do ano em que passei o Natal no hospital, me recuperando de uma cirurgia e ninguém apareceu. Mas também lembrei de quem apareceu. Melissa, com uma sopa e um carregador de celular. Jack, que ficou na sala de espera do hospital por 6 horas, só porque sim. E Raquel, que me mandava mensagem todos os dias, sem falta. Eles não eram plano B. Eles eram minha família. Naquele fim de semana, decidi. Organizei um jantar na minha casa. Só os primos e minha tia. Cozinhamos, rimos, trocamos histórias. Dei ao Jack um toca-discos antigo que eu tinha consertado. A Melissa levou um bolo ridículo em formato de abacaxi. E a Raquel levou uma pasta com fotos da viagem ao Havaí. Pedi um favor a todos: da próxima vez que minha mãe ou meu pai procurarem algum de vocês, digam que estou bem. E que agradeci pela carta. Todos concordaram. Sem drama. Só a verdade. Uma semana depois, minha irmã mandou mensagem de novo. Disse: a mamãe diz que você está ótimo. Que está feliz por tudo estar normal de novo. E queria saber se você pode ajudar com o pagamento do seguro. Ela está com dificuldades. Eu respondi: não posso. E mandei uma segunda mensagem, a última que enviei para ela. Diz pra mamãe que eu já dei o que podia. Aqueles $1000 me deram o encerramento. Ela não respondeu. Ninguém respondeu. E aquilo foi o fim. Eu não respondi nada. Já sabia o que viria a seguir. Passou uma semana e então eles começaram a tentar de novo. Estamos sem mantimentos. Será que dá para ajudar esse mês? Só até as coisas se estabilizarem. Mas toda vez que vinham com isso, eu dizia não. Não de forma grossa, só clara. Não, desta vez não. Eu não posso fazer isso. Espero que vocês consigam dar um jeito.
Primeiro tentaram a culpa, depois a raiva, depois o silêncio, e então a culpa de novo. Até que pararam de tentar. Foi aí que eu soube que a vingança estava completa. Não porque eu os machuquei, nem porque queria vê-los sofrer, mas porque eles finalmente entenderam que eu não era mais manipulável. Aqueles $1000 me trouxeram paz. Um corte limpo. Chega de fingir. Chega de aparecer para quem só lembra de você quando precisa. Hoje, acordo sem me perguntar se estou sendo usado. Vejo meus primos com mais frequência. Temos uma viagem planejada para a primavera, em algum lugar tranquilo. Talvez as montanhas dessa vez. E o Natal? Já decidi. No ano que vem, vou cozinhar, chamar os primos, acender uma lareira, assistir a um filme. Sem pijamas combinando, sem sorrisos forçados. Só gente de verdade. Gente que apareceu. Em fevereiro, tudo ficou calmo. Sem pedidos. Sem desculpas. Como se eles finalmente tivessem aceitado que o dinheiro não viria e nem eu. E parecia surreal, comecei a apreciar o silêncio. Não tinha percebido o quanto eles faziam barulho na minha vida até que esse barulho cessou. Eu acordava e não tinha nenhuma pequena crise me esperando na caixa de entrada. Nenhuma mensagem passivo-agressiva da minha irmã. Nenhuma armadilha emocional da minha mãe. Mas a paz sempre desperta a curiosidade. Por volta da segunda semana de março, Melissa me ligou do nada. Você não viu o Facebook da sua mãe, viu? Não, eu não tinha visto. Parei de seguir a maioria deles depois da viagem pro Havaí. Mas ela parecia estranha, então fui olhar. Minha mãe fez uma postagem pública clássico dela. Um parágrafo dramático sobre a dor de perder o contato com um ente querido, como a vida é curta demais para guardar mágoa e como ainda reza por ele todas as noites. Os comentários de sempre apareceram: amigos da igreja, primos distantes, todo mundo oferecendo abraços, orações, palavras bonitas. Mas um comentário me chamou a atenção. Era de alguém chamado Craig, talvez ele só esteja cansado de ser usado. Melissa também viu. Quem é esse? Eu não sabia. Cliquei no perfil. Tínhamos um amigo em comum, meu pai. Devia ser colega de trabalho ou alguém do bar que ele frequentava. Mas não era alguém que deveria estar envolvido no drama da nossa família. Então, como ele sabia? Isso me deixou encucado. Talvez alguém tenha falado alguma coisa. Talvez as pessoas estivessem começando a juntar as peças. Ou talvez meu pai tenha deixado algo escapar. 2 dias depois, recebi uma mensagem do Jack. Acabei de ver a tia Karen na loja. Ela tava esquisita. Disse que achava que você já tinha superado. E depois soltou um: tem coisa que a gente resolve em família. Você sabe de algo? Essa frase ficou martelando na minha cabeça: resolver em família. Comecei a me perguntar o que exatamente eles andavam dizendo pros outros. Não só pros primos, mas pro círculo de fora, gente que ouvia as coisas por sussurros, churrascos, encontros aleatórios. Então comecei a perguntar por aí, casualmente. Algumas mensagens, algumas conversas jogadas. Aos poucos o assunto foi aparecendo. Descobri que minha mãe dizia às pessoas que eu estava passando por um momento emocional difícil, que eu me afastei, que cortei o contato sem aviso. Que eles estavam com o coração partido, mas tentando me dar espaço. Meu pai chegou a dizer para alguém que eu estava com dificuldades nos relacionamentos e me isolando. Eles me fizeram parecer instável, como se eu fosse a parte quebrada, como se eles fossem apenas pais amorosos tentando manter tudo sob controle. Isso não me deixou com raiva. Me deixou atento. Porque eu sabia o que viria depois. Eles não tinham desistido. Só estavam se reorganizando, preparando uma nova versão da história, uma onde eles seriam as vítimas, e eu voltaria rastejando, e eles poderiam fingir que sempre estiveram certos. Achavam que eu ainda estava jogando o mesmo jogo. O que eles não sabiam é que eu já tinha saído do tabuleiro. E o último movimento era meu. Em abril, o silêncio foi quebrado. Não com uma ligação. Nem com uma mensagem. Mas com um envelope. Cheguei do trabalho numa sexta-feira e ele estava lá, na caixa de correio. Manuscrito, sem remetente. A letra era da minha mãe. Dentro, uma carta dobrada, 2 páginas.
Quase joguei fora sem ler, mas acabei abrindo. Fiquei ali, na porta, lendo palavra por palavra. Era um pedido de desculpas cuidadosamente formulado. Daqueles cheios de sinto muito que você tenha se sentido assim, ao invés de sinto muito por ter feito isso com você. Dizia que sentiam minha falta. Que família de verdade sempre encontra o caminho de volta. Que talvez tenham cometido erros, mas nunca deixaram de me amar. No fim, uma frase sublinhada 2 vezes: todos nós precisamos uns dos outros. Não se esqueça de quem estava lá antes de você ter alguma coisa. E foi aí que tudo mudou. Porque eu me lembrei exatamente de quem esteve lá. Lembrei do meu último ano de faculdade, quando não consegui pagar o aluguel e minha mãe se recusou a ajudar, dizendo que isso criaria um mau precedente. Lembrei quando usei minhas economias para consertar o carro do meu pai, 2 anos atrás, para ele não perder o emprego e ele nunca me pagou. Lembrei do ano em que passei o Natal no hospital, me recuperando de uma cirurgia e ninguém apareceu. Mas também lembrei de quem apareceu. Melissa, com uma sopa e um carregador de celular. Jack, que ficou na sala de espera do hospital por 6 horas, só porque sim. E Raquel, que me mandava mensagem todos os dias, sem falta. Eles não eram plano B. Eles eram minha família. Naquele fim de semana, decidi. Organizei um jantar na minha casa. Só os primos e minha tia. Cozinhamos, rimos, trocamos histórias. Dei ao Jack um toca-discos antigo que eu tinha consertado. A Melissa levou um bolo ridículo em formato de abacaxi. E a Raquel levou uma pasta com fotos da viagem ao Havaí. Pedi um favor a todos: da próxima vez que minha mãe ou meu pai procurarem algum de vocês, digam que estou bem. E que agradeci pela carta. Todos concordaram. Sem drama. Só a verdade. Uma semana depois, minha irmã mandou mensagem de novo. Disse: a mamãe diz que você está ótimo. Que está feliz por tudo estar normal de novo. E queria saber se você pode ajudar com o pagamento do seguro. Ela está com dificuldades. Eu respondi: não posso. E mandei uma segunda mensagem, a última que enviei para ela. Diz pra mamãe que eu já dei o que podia. Aqueles $1000 me deram o encerramento. Ela não respondeu. Ninguém respondeu. E aquilo foi o fim.